Olá, meu aluno do terceiro ano, que bom estarmos aqui novamente. Primeira dica, antes de qualquer coisa, né? Lembre-se de usar o celular na posição horizontal para você ter uma visualização, né, de todo o nosso quadro branco. Segunda coisa, ajuda o professor Regis aí, se inscreve, né? No final desse vídeo tá lá a opção da gente se inscrever, vai aparecer a playlist, né? E o botãozinho para você apertar, né, e fazer a inscrição do canal. Conto com vocês, meus queridos alunos do terceiro ano, tá ok? Espero que todos estejam bem, com a saúde perfeita, tá certo? Tudo de bom para vocês e seus familiares, tá certo? Eu sou o professor Regis Barbosa, professor de Geografia, pensando no Enem com você, tá certo? Então, um dos assuntos que a gente inicia aqui é o assunto de quê? De industrialização brasileira, que na aula passada eu dei o pontapé inicial. E como eu sempre digo, né, ó, tá aqui para você, né, fazer a cópia do conteúdo da aula. No final a gente tem uma atividade que vai valer a sua presença, tá certo? E essa atividade eu recebo até o final do dia, né? E através dela eu coloco a sua presença. Terminou a aula, você faz a sua atividade, tá certo? Me envia, né? O prazo final é hoje, tá certo? No máximo até amanhã, dependendo das condições. Lógico que a gente imagina uma coisa, às vezes nós temos algumas instabilidades no sistema, tá certo? Mas o ideal é que a gente entregue tudo no mesmo dia. Eu tenho uma parte da aula remota através desse vídeo, tá certo? E a outra aula você vai fazer o quê? A sua atividade. Então, as duas primeiras informações, não é? Se estiver usando o computador e tablet, tranquilo, né? Celular, bote aí na horizontal. E não esquece no final, não é, de se inscrever no grupo aqui, no grupo, né, no caso do canal, né, e, né, dar um joinha aí pro professor, tá certo? Combinado? Canal Regis RBB, mas no final lá aparece a opção. Você se inscreve, né, dá um ok aí, né, faz um comentário pra gente melhorar algumas coisas, tá certo? E lá pro final do mês vamos marcar aqui uma aula ao vivo, né, para a gente poder conversar. Por enquanto a gente está nesse sistema, não é, de utilizar as aulas gravadas para ter a possibilidade de assistir depois, rever esse tipo de coisa, tá certo? Aula passada, queridos, a gente começou a falar do processo de industrialização brasileira, tá certo? A gente lembrou, não é, que a industrialização brasileira é uma industrialização tardia, né? Enquanto na Inglaterra, em 1756 aproximadamente, acontece a primeira revolução industrial, né? O Brasil ele começa a experimentar um processo de industrialização mais significativo a partir de 30, né? Com Getúlio Vargas, né? Aonde o grande empreendedor desse processo de industrialização era o Estado. O Estado brasileiro foi quem fomentou este processo de industrialização, tá certo? A gente viu que a gente passa por um período de Vargas bem longo. De início ele passa 15 anos, depois ele volta eleito pelo povo e não termina o seu mandato cometendo suicídio. Nesse período ele foi bastante importante, não é? Ele criou a Petrobras, tá certo? Criou a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, criou a Companhia Vale do Rio Doce, a Chefs, tá certo? O BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, que emprestava dinheiro para o surgimento de indústrias no Brasil, tá certo? A FNM, Fábrica Nacional de Motores, tá certo? Então todo o processo de início de industrialização do Brasil, ele está no governo de Vargas, né? Principalmente que nós vimos numa crise de 29, a crise da Bolsa de Nova York, onde o nosso principal produto econômico era o café, certo? O café, como nós sabemos, é o que? Uma commodities. Commodities são o quê? São aqueles produtos primários, matéria-prima, que são comercializados em bolsa de valores. E essas commodities não têm nenhum valor agregado. Então, soja, café, açúcar, milho são commodities, né? E naquela época nós éramos um dos maiores fornecedores mundiais, não é, de café.
Visto isto, com essa crise, boa parte do investimento dos barões do café, né, foram para o surgimento o quê? De novas indústrias, tá certo? Isso quer dizer que antes de 30 não existia, pessoal, mas eram tentativas pequenas, eram pequenos surtos de industrialização, visto que dentro de um pacto colonial, né, a função do Brasil era ser grande fornecedor de matéria-prima. Visto que nessa época nós éramos um país rural e exportador de matéria-prima, um agroexportador. Tá certo? A partir de 30, com o surgimento das indústrias em grande escala, nós passamos a ser um país o quê? Rural. Não é? Rural não, desculpe, urbano, né? A população vem para as cidades em busca de quê? Emprego. Nós temos também um outro momento interessante de JK, Juscelino Kubitschek, né? Diferentemente de Getúlio Vargas, né? O JK ele deu preferência ao capital externo, ele abriu o Brasil para as multinacionais, principalmente no setor de eletrodoméstico e no setor automobilístico. Daí a característica da nossa malha viária ser rodoviária, né, por essa opção de Juscelino Kubitschek. Como eu já falei para vocês, nós, por sermos um país de dimensões continentais, o ideal, não é que nós tivéssemos o quê? Transportes ferroviário na sua grande maioria, tá certo? Infelizmente não foi a nossa opção, tá certo? JK, para fazer esse desenvolvimento das telecomunicações, das energias, dos transportes, de toda a infraestrutura, ele cria um plano chamado Plano de Metas, crescer 50 anos em 5, tá certo? A gente não pode deixar de falar para você que a meta síntese, e ele conseguiu, foi a construção de Brasília, né? Lembra, nossa primeira capital foi Salvador, depois Rio de Janeiro e hoje é Brasília. No entanto, nós ficamos com a dívida externa estupenda. Logo após, nós tivemos a presidência de Jânio Quadros, né, que ele não termina o mandato, e o vice-presidente assume, João Goulart, que tinha umas ideias progressistas, né, no campo de ajudar os trabalhadores. Foi acusado de comunista, né, e tem-se o golpe militar. No período militar, né, a gente passa por um período chamado o quê? Milagre econômico. Milagre econômico esse que, na verdade, não tinha nada de milagre. Na verdade, eram grandes empréstimos internacionais, né, com que fez que a gente desenvolvesse. O grande problema é o que a gente pede emprestado, um dia a gente tem o quê? Que pagar. Tá certo? Este foi o nosso grande desafio, pagar esses empréstimos. Então, a gente comentou esses assuntos na aula passada. A gente continua da onde a gente parou. A gente parou nos governos militares. A gente dá prosseguimento, né, o que acontece no Brasil, né, pensando nessa ideia de desenvolvimento industrial. Tranquilo? Então vamos lá. Aula 2, a economia brasileira após a abertura política, né? Geografia, professor Regis. Então vamos lá. Vamos lembrar, meus queridos alunos, que neste período aqui, de 1969 a 1985, o Brasil foi governado, né, pelos militares, a chamada ditadura militar, de 1969 a 1985, tá certo? Então, este período, não é, foi o chamado período do milagre econômico, aquela coisa toda, certo? Em 85, há uma mudança, tá certo? O governo ele passa a ser civil, né, que era o chamado José Sarney, que a gente vai já comentar. Mas essa década de 80 foi uma década relativamente complicada para o Brasil, como a gente vai ver aqui agora, tá certo? Ela vai ter até um nomezinho, a chamada década perdida. Vamos entender. Lembra que eu falei que o milagre econômico foi baseado o quê? Em empréstimos internacionais. Devido à crise do petróleo, o que acontece?
né, o Brasil, né, vê do dia para a noite, né, os seus empréstimos aumentar de preço, né, o petróleo ele aumenta. Justo nesta época, tá certo? Nós vamos, né, desenvolver um programa chamado Proálcool, né, que é exatamente o que? O etanol, né? O etanol que a gente abastece os carros hoje vem desse período, no período da crise do petróleo na década de 70. Então vamos lá. Então, devido a essa confusão econômica, tá certo? Uma ciranda financeira e altas taxas de inflação, com a consequente perda do poder de compra dos salários, levaram a um período de estagnação na produção industrial e baixo crescimento econômico, que ficou conhecido como o quê? Como década perdida. Então, pessoal, a década perdida é um período, né, de quê? De estagnação na produção industrial e baixo crescimento econômico. E isto aqui nós chamamos o quê? A década perdida. Década perdida, que é o quê? A década de 80, tá certo? Como a gente já falou, a gente tinha grandes empréstimos a pagar, tá certo? E, de repente, tudo aumentou de preço, tá certo? A chamada o quê? Inflação. Houve a perda do poder de compra. Eu, com um salário mínimo, eu compro tantas coisas, né? As coisas vão aumentando de preço e o meu salário mínimo, ele continua, né, a poder comprar só aquilo mesmo, tá certo? Então isso, né, causou a chamada o quê? Inflação. E com isso, se eu tenho inflação, eu não posso mais comprar porque o meu dinheiro não dá. Se eu não compro, o que é que vai acontecer com a produção industrial? Ela não vai fabricar porque não tem pessoas para comprar. Se não tem pessoas para comprar, a economia não gira, a economia fica parada. Aí eu tenho o quê? Um baixo crescimento econômico. Então vejam, a produção industrial, ela vai acarretar consequências, o quê? Na economia. Tudo isto acontece, pessoal, na década de 80, tá certo? Por isso que ela é chamada o quê? A década perdida, pessoal, tá certo? A década perdida é por isso, tá certo? Então, em 85, né, assume o poder José Sarney. Agora preste atenção, na verdade, quem ganhou a eleição indireta, né, uma eleição no Congresso Nacional, onde não foi a população que votou, foram os deputados e senadores, elegeram uma chapa. E nessa chapa, o presidente eleito foi Tancredo Neves, não é? Por um destino da vida, existe aquelas teorias da conspiração que dizem que não foi bem assim a história, né? Mas oficialmente, né, o presidente Tancredo Neves, ele tem um problema de saúde, uma pancreatite, né? E não assume. E há uma grande confusão jurídica no Brasil, será se o vice pode assumir, né? O rapaz ficou tão doente, o Tancredo Neves, que nem a posse ele teve condições, tá certo? Então, um momento de instabilidade jurídica, mas todos os juízes, né, do Supremo Tribunal Federal se juntaram, aquela coisa toda, né, e fizeram um consenso, né, que sim, o vice poderia assumir. A história de vice no Brasil é interessante, né? Tá certo? Então, José Sarney, que na verdade era o vice de Tancredo Neves, ele assume, ele é o primeiro presidente da abertura política, mas ele não foi eleito pelo povo, ele foi eleito indiretamente, tá certo? Como a gente disse, foi um período complicado, um período de muita inflação, tá certo? Existiram vários planos econômicos neste período, mas nenhum destes planos obteve o que? Sucesso, tá certo? Então, foi um período muito sofrível da economia brasileira, tá certo? Com resquício na produção industrial, né, devido ao grande, né,
processo inflacionário, período este conhecido como quê? Como década perdida, tá certo? Existiu o plano cruzado, o plano Sarney, existiam os fiscais do Sarney, pessoal, né? Que iam com a tabela de preço nos supermercados, né? Dizer, ó, tá mais caro. Existia o tabelamento, 1 quilo de arroz era tanto, não podia ser cobrado mais do que isso, tá certo? Medidas essas que não surtiram grandes efeitos. Tanto é que na década de 80 nós pedimos moratória, né, aos nossos credores, né? Moratória é o que, pessoal? Moratória é quando você tem uma dívida e não tem condição de pagar essa dívida. Então você vai lá e diz, cara, dá um tempo aí, me dá 3 meses para eu pegar fôlego, eu quebrei, fui ao fundo do poço, eu zerei, preciso de renegociar essa dívida, você me dando 3 meses, 6 meses. Então, o Brasil já pediu a moratória. Moratória é dizer que não tem o dinheiro para pagar e vamos nos organizar para pagar. Na década de 80, nós chegamos ao fundo do poço. Visto isto do milagre econômico, tá certo? Porque nós tínhamos grandes dívidas internacionais, tá certo? Então, o governo José Sarney, que vai de 85 a 89, é caracterizado pela sua fragilidade econômica, não é? E eu tendo uma fragilidade econômica, lógico que eu vou ter o quê? Uma baixa produção industrial. Então, a indústria brasileira, em geral, não é? Passa um período muito sofrível na década de 80, tá certo? Em 89, a nossa primeira eleição direta, aonde a população poderia votar, visto que em 1988 é promulgada a Constituição Brasileira, essa vigente até hoje, a chamada Constituição Cidadã, tá certo? Constituição de 88, que dava direito ao voto direto para a escolha de presidente. Né? No primeiro turno, diversos candidatos. Né? No segundo turno fica Fernando Collor e Lula. Né? Fernando Collor, né, vence a eleição, mas ele não termina o mandato. Né? Fernando Collor vai de 90 a 92. Ele vai sofrer o processo de impeachment. Né? Ele é impedido de terminar o mandato por causa de crimes cometidos, né, na vigência do seu governo. Lembrando, se um presidente cometeu alguma espécie de crime antes do período que ele era presidente, ele termina o mandato e depois responde. No caso, os crimes atribuídos a Fernando Collor foram cometidos durante a vigência do seu mandato, no ato do seu governo. Então, ele é afastado, tá? E assume, olha aí de novo, quem? O vice, Itamar Franco. Mas vamos ver aqui. Fernando Collor, ele é o primeiro presidente eleito pela população após a ditadura militar. Foi criado o Plano Collor, tá certo? O Plano Collor tinha como um dos objetivos resgatar, né, o Brasil dessa famosa o quê? Década perdida, da década 80. A década de 80 ela foi um fracasso nas indústrias, ela foi um fracasso na economia. Então, Fernando Collor, né, ele é eleito como caçador dos marajás, né? Fernando Collor é daqui de Alagoas, tá certo? Estado aqui nordestino. Então, ele cria o Plano Collor, né, que vai ter vários elementos, né? Um dos mais famosos foi o quê? O confisco dos depósitos bancários em dinheiro. Como assim? Cara, eu tenho 30 mil reais no banco. O governo diz assim, opa, esses seus 30 mil estão congelados, eu estou pegando aqui emprestado, daqui a um ano eu lhe devolvo. Vendi uma casa, vendi um carro e está lá guardado na poupança. O governo, epa, vou ficar com teu dinheiro aqui e depois daqui a um ano eu te devolvo. Gente, isso na época foi uma verdadeira loucura, tá certo? Gente chorando, gente desesperado, que era o único dinheiro que tinha na vida, tá certo? Então foi uma medida bem complicada, o chamado quê? O confisco dos depósitos bancários em dinheiro.
tá certo? Lógico, como está acontecendo agora com a vacina, tinha gente que sabia que ia acontecer, tirou dinheiro antes, né? Tudo aquilo que a gente já conhece do Brasil, tá certo? Outra medida que começa a ser implementada é a privatização das empresas estatais. Lembra que o nosso processo de industrialização é baseado nas empresas estatais, tá certo? A nossa industrialização foi industrialização tardia, vai acontecer muito tarde, e o grande impulsionador foi o Estado. Então o Estado, ele criou muitas empresas. Então as empresas que são criadas e gerenciadas pelo Estado são chamadas o quê? Empresas estatais. E Collor começa a iniciar um programa de quê? De privatização das estatais, tá certo? Vender as estatais, né? As estatais passam a ser o quê? Uma empresa privada, tá certo? Para diminuir os gastos, né, do governo. A eliminação do monopólio do Estado. Por exemplo, né, aqui no Ceará, quem comandava as comunicações era uma empresa chamada Teleceará. Queria saber de telefone, só tinha uma empresa. Era o monopólio, era o controle, tá certo? A partir de Fernando Collor começa o fim do monopólio. E principalmente a abertura da economia, né, para o mercado externo. Muitos produtos importados tinham uma taxação elevadíssima. Era difícil de comprar porque o preço ficava muito caro. Não é? 3, 4, 5 vezes mais caro do que um produto similar nacional. Tá certo? Então, começa-se a abrir a economia brasileira para o mercado externo. E com esse desenvolvimento, né, há uma coisa que eu até comentei com vocês no ano passado, ainda lembro, em sala de aula, o chamado que? Desemprego estrutural. O desemprego estrutural é aquele desemprego causado pelo quê? Causado pelo uso das tecnologias. É o uso da máquina substituindo quem? O trabalho humano, tá certo? Então vejam, não é, ó, nós tivemos a década de 80, que é a chamada década perdida. A década perdida foi um período de estagnação na produção industrial e de baixo crescimento econômico, tá certo? Primeiro presidente pós-ditadura militar, José Sarney, lembrando que Sarney era o vice de Tancredo Neves. Sarney, com muitas dificuldades, com muito plano, né, passa lá os seus 5 anos, né, e não desenvolve uma política econômica satisfatória, nem a produção industrial também é satisfatória. Nosso primeiro presidente eleito pelo voto popular pós-regime militar, Fernando Collor, tá certo? Mais conhecido como Collor. Cria um plano, né, para tirar o Brasil daquele atoleiro. Lembrando, eu disse que no governo de José Sarney o Brasil pede a moratória. Moratória significa que você não tem dinheiro para pagar a sua dívida, tá certo? No plano Collor, um dos principais itens era o quê? O confisco dos depósitos bancários em dinheiro. Tudo que a população tinha em dinheiro guardado em banco, o governo disse, opa, vou ficar com esse dinheiro aqui para ajudar a resolver o problema. Lógico que foi uma gritaria, lógico que foi uma confusão nesta época, tá certo? A eliminação do monopólio do Estado nas telecomunicações, no petróleo, porque antes o que fosse relativo a petróleo no Brasil era a Petrobras. Não tinha outra empresa, tudo era com a Petrobras. Qualquer coisa relativa a petróleo no Brasil era a Petrobras, tá certo? A abertura da economia, tá certo? O nosso mercado, ele fica mais competitivo, as empresas, as indústrias vão ter que melhorar e elas começam a utilizar o quê? As máquinas, a automação. Quando eu começo a usar as máquinas para ter um produto de melhor qualidade, de um preço melhor, competitivo, eu começo a desempregar, né? Por quê? Porque eu vou usar a tecnologia. Então, a partir do momento em que eu substituo o trabalho humano
pelo trabalho de máquinas, eu causo desemprego. E este desemprego, queridos amados, é chamado o quê? Desemprego estrutural. Por exemplo, no momento, nós estamos numa pandemia, está havendo um desemprego conjuntural, da conjuntura. Conjuntura significa momento. E estrutural é da estrutura, tá certo? Quando eu perco por causa de uma crise econômica, é um desemprego conjuntural. Quando eu perdo o emprego por causa da tecnologia, é o desemprego que? Estrutural. Como eu disse para vocês, Fernando Henrique ele não termina o mandato dele, né? A professora de História vai comentar mais esses detalhes políticos, que eu vou me agarrar aqui mais com a questão da industrialização e da economia, tá certo? Ele sofre o processo de impedimento, de impeachment, vai assumir o seu vice. Olha aí, Sarney era o vice de Tancredo. Tancredo doente, quem assume é o vice, né? Fernando Collor é o presidente, não termina, quem assume é quem? Itamar Franco. Itamar Franco fez um grande acordo com os partidos. Pessoal, vamos nos organizarmos para os militares nem poder tomar o poder. Vamos aqui, chamou todo mundo, vamos aqui terminar os 2 anos bonitinho, eu quero a ajuda de todo mundo, tá certo? Então, foi isso, um governo de conciliação de Itamar Franco para terminar aquele período. Ele convidou um sociólogo, né, para ser o ministro da Economia, o Fernando Henrique. E eles criaram o chamado o quê? Plano Real, tá certo? O Plano Real tinha a opção, né, de estabilização e as reformas econômicas. Ele queria organizar a economia e fazer reformas. Com isso, voltar o quê? A atividade industrial. A gente vê que a nossa atividade industrial aqui a partir dos anos 80, ela é o quê? Sofrível. A gente não vê nenhum investimento, tá certo? Abre uma ou outra fábrica e agora a gente já tem um grande inimigo, que é a tecnologia. É o chamado o quê? Desemprego estrutural, que cada vez mais tira emprego. Né? Uma empresa automobilística que antes empregava 10 mil pessoas, tá certo? Hoje em dia emprega 3 mil pessoas no máximo, tá certo? Porque os serviços são automatizados, feito através de robôs. O trabalho humano é um trabalho cada vez mais escasso nessa sociedade tecnológica, tá certo? Então vejam, eu tento estabilizar a economia, eu vou fazer reformas. Tudo isto num plano real. Um dos coisas era essa paridade, ó. R$1 equivale ao quê? A $1. Eita, gente, o que for de brasileiro para Miami nessa época, hein? Né? Através do plano real. Beleza, né? Aproveitando essa onda, Fernando Henrique Cardoso, né, se candidata a presidente. Fernando Henrique Cardoso era o ministro da Economia aqui de Itamar Franco, tá certo? E ele vem com um conjunto de reformas, tá certo? Com o objetivo de preparar o Brasil para um novo mundo, o mundo da globalização, tá certo? Como desafio às questões econômicas, às questões do emprego, né? O desemprego agora era altíssimo, tá certo? E o que é que Fernando Henrique faz? Tá certo? Uma das coisas, ele aumenta o mandato dele, né? Porque até então o presidente só poderia passar um mandato, né? E uma das artimanhas, né, do Fernando Henrique foi conseguir com o Congresso Nacional, né, que o mandato dele fosse estendido. Então, ele passa 8 anos, de 94 a 2002. Mas o que é que vai caracterizar, né, este período aqui de Fernando Henrique Cardoso? São as privatizações das empresas estatais, que começam no governo Collor. No Itamar não fazem muita coisa, mas no governo Fernando Henrique começa um processo de estatização bem significativo das empresas estatais, tá certo? Lembra, empresas estatais são aquelas empresas criadas, mantidas pelo governo,
tá certo? Muita gente alega que, na verdade, essas empresas, elas são cabides de emprego, muitas vezes, né, não há um trabalho bem feito por ela, não há uma grande produtividade. Na verdade, ela era uma pedra no sapato do governo brasileiro para alguns, tá certo? Então há o processo de privatização de muitas dessas empresas. E a concessão de exploração de serviço. Quando eu não vendo a empresa, eu digo, ó, você quer trabalhar aqui nesse setor? Você quer instalar computadores? Eu vou fazer o quê? As concessões. No setor de transporte, de energia, telecomunicações. Ó, tem essa estrada aqui, você quer tomar conta dela? Você vai ter direito de cobrar o quê? Pedágios para quem trafegar aqui nessa rodovia. É a concessão dos serviços públicos. Quem deveria tomar de conta é o Estado. Eles não, acho que isso não dá para mim não, eu vou fazer uma concessão, uma empresa vai tomar de conta. Os aeroportos eram todos controlados pela Infraero, uma empresa do governo, e ele está cada vez mais fazendo concessões a empresas particulares. Aí vem aquela discussão, isso é bom, isso é ruim, né? Qual é o papel do Estado, né? Ele tem que controlar aeroportos, ele tem que fazer rodovias, tá certo? Isso é uma outra discussão. Fernando Henrique, né? Ele acha que o Estado tem que sair de um bocado de coisa. E como é que o Estado, né, faz isso? Através do quê? Das privatizações e das concessões. Regis, qual é a diferença? A privatização é quando eu pego uma empresa e digo, ó, essa empresa aqui cuida dos telefones de Fortaleza, eu não quero mais, eu vendo, né? Eu fiz o quê? Uma privatização. A concessão é quando eu tenho, por exemplo, a rodoviária, pertencia ao governo do estado, e diz, ó, eu não quero mais controlar a rodoviária, mas eu quero ficar com ela qualquer coisa. Eu faço o quê? Uma concessão. Ó, empresa aqui, você tem 20 anos para tomar aqui de conta. O aeroporto de Fortaleza, né, ele é uma concessão para uma empresa alemã. A empresa alemã vai passar 20 anos, né, tomando de conta. Foi o quê? Uma concessão. Uma privatização é se o governo tivesse dito, ó, quem quer comprar aqui o aeroporto? Né? E vendia o aeroporto. Mas no caso foi uma concessão de um serviço público. Privatizar é quando você vende, você se desfaz, e concessão é quando você permite, durante um período, né, que uma empresa privada tome de conta de algo que o Estado tomava de conta. Tá certo? Então hoje, a maioria dos aeroportos brasileiros, eles trabalham em regime de concessão. Poucos são agora do governo, né? Tem gente que defende que nenhum deveria ser do governo, tá certo? Então vamos lá. Como eu falei, aqui já no governo Collor tem o início de abertura da economia, não é? Então Fernando Henrique continua este processo e ele abre para empresas automobilísticas, como a Honda, a Toyota, a Renault, a Peugeot, tá certo? Então essas empresas que antes não trabalhavam no Brasil começam a trabalhar, né? E surgem as montadoras, né? Eles não fazem completamente o carro no Brasil, mas eles começam o quê? A montar, né? E a produção industrial, não é? Dá uma melhorada neste período, tá certo? Devido à entrada de empresas automobilísticas, né? Essas montadoras. Então vem peça da Argentina, peça do México, tá certo? E eles montam no Brasil, né? Depois vão vir outras, tá certo? Mas de início no governo de Fernando Collor, Fernando Henrique, o chamado FHC, estas empresas se instalam aqui no Brasil. Como a gente já tinha comentado, é o que vai caracterizar, né, o governo Fernando Henrique, né, são as privatizações e as concessões do serviço público, tá certo? Como eu já expliquei para vocês. Isto aqui é característica de um negócio chamado, ó, neoliberalismo, certo? Ó.
certo? Neoliberalismo. Você aprendeu muito bem nas aulas de história que nós passamos um período, né, do chamado liberalismo, né, onde o Estado não tinha muita influência, sim, as empresas privadas, tá certo? E o neoliberalismo é a volta dessa ideia, tá certo? Aonde o Estado não deveria comandar este processo industrial econômico, né? Lembra, Vargas foi caracterizado pelo controle do Estado na economia, no processo de industrialização. Já os neoliberais eram totalmente contra, diz, não, os nossos impostos não é para ter indústria, não. As indústrias têm que ser de pessoas particulares, tá certo? O dinheiro da população é para estar em hospital, em escolas públicas, tá certo? Então, o neoliberalismo é isso, é as privatizações. As empresas estatais, elas passam a ser empresas o quê? Privadas. Esta é a ideia, este é o sentido, tá certo? Dos neoliberais. Então, as empresas que foram privatizadas, como é que iam ficar? Elas iam ficar agora sujeitas a agências reguladoras, tá certo? Por exemplo, aqui nós tínhamos a Coelce, né? A Coelce foi o que? Privatizada, virou Enel. Aqui nós tínhamos a Teleceará, foi privatizada, virou o que? Telemar, depois virou a Oi, tá certo? E quem é que ia controlar essas empresas? Surgiram as chamadas agências reguladoras. A Anael é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Anatel, Agência Nacional das Telecomunicações. ANP, Agência Nacional do Petróleo. ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Tá certo? Muita gente pergunta, né, quando eu falei aqui da ANP, a Petrobras ainda é do Brasil? Pessoal, a Petrobras, no governo Fernando Henrique, por um milésimo, ela não foi o quê? Privatizada. Hoje, boa parte, né, pertence ao capital privado, mas 51% das ações ainda pertence ao governo, tá certo? Esse grupo de neoliberais achavam que esse negócio de procurar petróleo não é função do governo. Poderia estar na iniciativa privada e a iniciativa privada pagaria os royalties, né, ao governo. O que é royalties? É uma concessão do que é explorado. De 100 litros, não é, de petróleo que eu retiro, 10 litros eu dou para o governo. O governo não gasta nada, vai receber 10 litros de cada 100. Isso seria os royalties. Né? Com a Petrobras, ela vai bancar tudo. O que é que vale mais a pena? Isso é discussões que a gente ainda vai fazer lá na frente, mas é só para você entender, tá certo? Então, há criado essas agências reguladoras. Então, hoje nós temos vários operadores, a TIM, a Viva, Claro, não sei o quê. E quem é que vai organizar? Quem é que vai dar multa? Quem é que vai reclamar? Já que tudo agora pertence aos particulares. São agências reguladoras. No caso das telecomunicações é a Anatel. Mas não adianta muito não, realmente não adianta muito, mas oficialmente as nossas reclamações têm que ir para onde? Para agências reguladoras. Essas agências reguladoras são criadas aqui no governo Fernando Henrique. Eu tenho, né, o famoso Lula, né, o Lula lá, tá certo? Finalmente, depois de 4 vezes tentando, né, ele é eleito, ele também vai ficar 8 anos, né, de 2002 a 2010, né? Não houve uma mudança, embora ele fosse um ferrenho crítico, né, ao processo de privatizações, né? Ele era contra essa história do neoliberalismo, mas quando ele assume o poder, ele não vai mudar muito as coisas, tá certo? Embora tenha batido duramente durante 10 anos contra esse tipo de política aqui, de privatizações e concessões, tá certo? Ele não vai fazer nenhum tipo de mudança na política econômica. Basicamente, continua a mesma coisa, né? Ele não privatiza mais, mas também não muda nada, tá certo? O que vai
como eu falei para vocês, ó, cessaram-se as privatizações e concessões públicas. Ele não mexeu muito, ele meio que ficou quieto, ele não combateu isso, tá certo? Agora, o que vai caracterizar ele são os programas, né, de transferência de renda, tá certo? Rez, o que é isso? Nome feio é esse? Programa de transferência de renda? É o Bolsa Família, tá certo? É o Bolsa Família, tá certo? Programa esses que foi referência na ONU. Todo país, pessoal, tem que fazer programas de transferência de renda para a população mais carente. Não é todo mundo que tem emprego, não é todo mundo que tem uma família boa. Então, o país arrecada muito com impostos, tá certo? E esses impostos são transferidos, né, para essas transferências de renda. No governo Fernando Henrique, né, existiram 4 programas de transferência de renda. Lula pegou os 4, juntou e fez um só, né, o Bolsa Família. Aqui tinha, acho que era o Vale Gás, não sei o quê, juntou tudo e virou o quê? O Bolsa Família, né? Novamente, né, a questão industrial, ela não é desenvolvida, não há um plano de desenvolvimento industrial no Brasil nessa época. Nós vamos nos destacarmos mundialmente pela produção de commodities, né? Commodities são o quê? Produtos básicos, produtos primários, né? Sem nenhum tipo de valor agregado. E no caso, nós nos tornamos um dos grandes produtores mundiais de quê? Soja, matéria-prima. A matéria-prima, a gente vai chamar ela de quê? De commodities, tá certo? São produtos que são vendidos na Bolsa de Valores. Neste período, o nosso grande comprador foi a China, das commodities, né? O governo Lula tinha dinheiro sobrando, porque a China comprou com grande intensidade o que? As commodities brasileiras de soja, tá certo? Então, muito do que o Lula fez, não é? Foi porque ele estava sentado em cima de muito dinheiro. Dinheiro vindo aonde? Da exportação. Rez, mas o governo produz soja? Não. Ele ganha dinheiro cobrando imposto. Agora tu imagina, o governo brasileiro ganhou muito dinheiro. Imagine o cara, o produtor da soja, quanto ganhou. Né? Ficou milionário os grandes produtores de soja. Tá certo? Então, o que caracteriza o governo Lula vai ser exatamente isso, os programas sociais de transferência de renda, né? E nós nos tornarmos um dos grandes produtores mundiais de commodities, né? Existe até aquele dizer que nós somos, né, o celeiro do mundo. O mundo compra muito produtos brasileiros. Além da soja, a gente produz muito milho, tá certo? Muito café, como a gente já viu anteriormente, tá certo? O açúcar, nós produzimos muito. A carne bovina, a carne de frango, né? Nós abastecemos o mundo, entre aspas, né? Nós somos o celeiro do mundo, né? Pena, né, que isso são commodities, são produtos que não têm valor agregado. Regi, o que é valor agregado? É aquele produto que a gente tem o quê? Tecnologia, tá certo? Só quero chamar o Lula de Fernando Henrique, olha aí, né? Termina seus 8 anos, vem a presidente Dilma Rousseff, que tem um mandato, né? E o outro é interrompido, tá certo? O que vai caracterizar o governo de Dilma Rousseff é a continuação das políticas, né, do Lula e o surgimento desse aqui, ó, do PAC, Programa de Aceleração e Crescimento, né? Que queria desenvolver as construtoras, as indústrias, tá certo? Mas não atinge o seu objetivo plenamente, tá certo? Infelizmente, né? Se o PAC tivesse decolado, né, muita coisa realmente teria crescido. Aí a gente entra nos meandros da política, o temperamento, a maneira de governar da Dilma, que essa história aí se prolonga. Eu sei que ela passa 6 anos, né? A nossa atividade industrial, ela continua sofrível, uma empresa vai para lá, outra vai para cá. Na época de Lula ele consegue levar algumas empresas que vêm para o Brasil, a Ford vai para a Bahia, tá certo?
a surtos de processo de industrialização, tá certo? Com o processo de impeachment por questões políticas de Dilma Rousseff, assume o poder Itamar Franco, que passa os 2 últimos anos, que também, como Itamar Franco faz meio que um pacto, vai só ali, vamos aqui devagarzinho, vamos aqui terminar isso para não ter nenhum tipo de problema. Não tem assim um grande programa de desenvolvimento industrial, econômico, tá certo? E o nosso último presidente, toma posse em 2020 até os dias atuais, né, Bolsonaro, né, que um ano passou todo nessa questão da pandemia. O primeiro ano começou algumas reformas, né? A que se destaca é a reforma da Previdência Social, né? Onde muda o período contributivo, né? Dos trabalhadores, vão trabalhar mais, né? Visto também por 2 grandes fatores, a expectativa de vida do brasileiro, ela aumenta, tá certo? Expectativa de vida é a média de quantos anos nós vamos viver ao nascer. Então a gente está vivendo mais no Brasil, tá certo? E uma mudança na nossa faixa da nossa pirâmide etária. A gente tem uma população de idosos hoje bem significativa e no futuro nós vamos ter muito mais idosos. Mas qual é o problema? Nós vamos ter mais idosos e nós vamos ter poucos adultos. Visto que basta você fazer uma pesquisa na sua casa mesmo, dos seus conhecidos. Antigamente as famílias de brasileiros eram de 3, 4, 5, 6, né? Hoje os casais têm 1, 2, nenhum, tá certo? Então no futuro nós vamos ter alguns problemas previdenciários, mas a gente vai estudar isso em geografia da população. Tranquilo? Então, né, o processo de industrialização também no governo Bolsonaro ainda está o quê? Meio obscuro, ainda estamos esperando o que é que possa vir. Ainda tem mais 2 anos, vamos aí aguardar que saia alguma coisa, né? Mas eu acho que desse mato aí não sai coelho não. Mas vamos aguardar, tem 2 anos aí. Pessoal, então, esse aqui foi um panorama que a gente fez do nosso processo de industrialização. Você viu que não é lá essas coisas, infelizmente, né? Então hoje a gente, como um país emergente, né, a gente é um polo de algumas indústrias multinacionais que se instalam aqui no Brasil, devido a nós sermos o quê? Mão de obra barata. Recentemente a empresa Ford, ela anuncia que vai fechar as suas operações no Brasil e provavelmente vai vir alguma plataforma das empresas do Sudeste Asiático, tipo da Índia, né, que é mão de obra barata. Isso a gente vai ver no futuro. O que eu quero que você lembre sempre disso, né, que o processo de industrialização brasileira foi tardio, nós tivemos Vargas, JK, e hoje a gente não tem uma política de industrialização a seguir. São coisas que acontecem esporadicamente. A gente não tem uma linha a seguir, né? E principalmente nós estamos o quê? Num período de transformações, tá certo? Hoje em dia o que vai caracterizar é o chamado que desemprego estrutural. Numa indústria não vai ter mais aquela quantidade de pessoas trabalhando. Hoje cada vez mais, né, há o processo de automação. E o Brasil não vai ficar, né, diferente do que acontece nos outros países, tá ok? Lembre-se do que? Fazer atividade hoje, para a gente dar a sua presença, se inscrever, que deve já aparecer aqui no canal do Professor Regis, dá um joinha, ajuda lá, vamos lá divulgar esse canal, vamos aqui atingir os nossos objetivos, né? E um prazer estar com vocês. Vamos marcar aí uma aula ao vivo. Por enquanto a gente continua aqui nessas aulas gravadas até a estabilidade total das coisas. Eu creio que a partir do mês de março o negócio vai fluir legal, mas no mês de fevereiro vou aqui continuar gravando aqui essas aulas. Tudo bem com vocês? Espero que se cuidem. Um grande abraço e terceiro ano, foco no Enem, tá certo? Já trago umas questões aí desses assuntos. Então, estejam bem e até a próxima semana, meus queridos alunos. Foco nos estudos.